Ai, peraí, que você tá que nem mocinha. Ixi. Já começou errado. Começou errado. Você tá que nem mocinha. Tá tudo errado. Estamos hoje num cenário muito diferente, porque é uma coisa muito diferente, uma data importantíssima. O que é, Júlia? É a Semana das Mulheres! E vocês provavelmente estão vendo uma coisa no YouTube que sempre tem Júlia liderando uma parada. Conta pra E galera. tem sempre esse cenáriozinho pra marcar que isso faz parte deste movimento. Ela é jogada sempre no meio da polêmica, né, minha amiga? Eles pegam uma situação bem e falam, Vai falar sobre isso. Qual que é o movimento? O movimento é o seguinte, o YouTube Space tá fazendo esse projeto que é pra falar, você que se identifica como uma mulher, você não necessariamente tem impeditivos para fazer as suas coisas que você quiser e colocar na internet. Você pode fazer o que você quiser e a internet está aqui para receber o que você quiser. Porque às vezes as coisas que impedem a gente de estar na internet são coisas que estão apenas na nossa cabeça. Às vezes não. Às vezes a gente de fato não tem como estar aqui, ou não tem uma câmera pra gravar, ou não tem a internet pra colocar o vídeo na internet, mas às vezes você tem tudo que você precisa pra fazer isso e você não faz porque você acha que talvez você não tenha o que precisa pra estar lá. Tipo, quem não vai à praia porque não quer usar biquíni. Fizemos esse vídeo em Ilha Grande. Não, e no caso, os expeditivos que podem estar travando você de fazer esse vídeo são os exatos motivos que você deveria estar usando pra, de fato, estar gravando. Exatamente. Que é o nosso caso. Um bom exemplo disso é isso aqui, ó. Isso aqui A gente realmente não abriu um canal no YouTube porque tava tudo bonito. E não, Não foi foi. pra ficar tipo trunks ali. Não. Ah, agora tá tudo bem, não tem ninguém me odiando. Nossa, Ao contrário. que tal realmente arrumar uma horda de haters que vão descobrir o seu endereço ou ameaçar sua mãe? Que tal? Mas Adoro assim, o que quando eu isso acho, acontece. falando da minha experiência, é realmente ser mulher me fez pensar duas vezes. Porque a exposição de uma mulher realmente é diferente. Eles se sentem no direito de falar o que eles querem, sabe? Uma das coisas, por exemplo, eu sou gorda e o Jovem Nerd é gordo. Se você for comparar o tipo de piadinha, de insulto, é muito diferente. E mesmo entre a gente. Já aconteceu da gente gravar um vídeo sobre um assunto polêmico, tipo aborto. E eu e a Jéssica estávamos no vídeo e a pessoa altamente a ser atacada no vídeo foi a Jéssica. E eu Sim. tava no vídeo junto com ela, assim como, tipo, acontece dentro das interseções, né? Acontece de forma mais intensiva ou menos intensiva. É. Quanto mais minoria, assim, você é, pior vai ficando, sabe? Eu acho que, assim, falando minha experiência, ter um canal no YouTube já é um privilégio. Não é fácil ter câmera, Com os recursos. ter internet, ter um tempo de vida. Tem um monte de gente que, trabalha das 6 às 8 no telemarketing, chega em casa, tem que fazer comida, lavar a casa, olhar o filho, não sei o que, sabe? Então, Que horas que vai parar que pra horas que gravar vai vídeo? parar pra, gravar vídeo, editar, que é um puto de que um no trampo. início, inclusive, é tipo um troço longo. É, chato, e aí demora. Erra a beça, fica em silêncio, entendeu? pensando pra Sim, falar. E aí é super complicado. Então eu acho que a gente tem que estimular mesmo quem tem essa oportunidade e ainda Tem não vontade, começou. né? E isso é uma coisa muito legal. Vocês começando ajuda muito, porque, né, tem todo um movimento, assim, da gente se ajudar, né? Conta pra galera, quando a gente tá com medo de lançar coisa, a gente não manda uma pra outra. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Consultoria. É verdade. E aí eu faço um vídeo que eu falo, isso daqui. Ela fala, pelo amor de Deus, me dá uma consultoria aqui. Aí começa, ridículo, isso daí não vai dar nenhum problema. Você não sabe o que eu já botei na internet. Sim. E isso ajuda muito, dá muita coragem. Nossa, é muito. E Não, elas e- sempre falam a mesma coisa, que é, miga, tá insegura? Não coloca. Porque pra você, quando você vai polemizar alguma coisa e você vai receber muito de volta, pra você aguentar o tranco, você tem que estar muito certa e muito segura do que você tá falando. Então, tipo, esteja muito segura. Você pode falar o que você quiser, mas esteja Não precisa muito estar segura. certo, só precisa estar segura mesmo. Mas assim, eu acho que não dá pra ter medo de errar também. Isso é um Sim, negócio, porque assim, foi uma coisa que a gente reparou gravando. Mais do que não ter mulheres falando sobre a realidade de mulheres é um negócio que não existia. Óbvio que as pessoas sempre vão achar motivos pra criticar mulheres, porque isso Isso é muito uma importante, lei Débora. assim, Isso da é muito física na modernidade, né? Tipo, se você puder criticar a mulher, acha um motivo para tanto. Você não precisa nem achar, você inventam na hora. Não, entendeu? sabe o que eu penso? Sinceramente, quando eu tô vendo muita crítica, eu penso assim, gente, as pessoas criticam Ivete Sangalo. Tipo, existe algum motivo pra se criticar Ivete Sangalo? Quem sou eu, entendeu? Eu olho e falo, tá sussa. Eu lembro que eu muito ingenuamente uma vez falei, mas
tem textão falando mal de vocês porque teve algum textão falando de você é muito... E aí elas ficaram, tipo, cara, o tempo todo isso acontece com a gente. Como assim? Vocês fazem, tipo, um serviço social maravilhoso. Não tem alguém que possa falar, tipo, isso daqui tá esquisito. Ah, mas tem. Nossa, ou você tem. A gente faz o quê? A gente desativa o feed, né? Na verdade, o canal dos Bi não foi o primeiro canal LGBT do YouTube. Teve o Dedilhadas antes. Que era feito por duas lésbicas. Pode crer. É isso mesmo. Eu adoro essa reação quando eu ouço. Toda vez que eu ouço Dedilhadas, eu fico tipo... Tem tipo um troço. Afiado. E aí, uma coisa muito legal é que depois a gente percebeu que começaram a surgir novos canais com a temática e pessoas maravilhosas adentraram nossas vidas e nossas telas, principalmente. E temos uma delas aqui, não é mesmo? Nós temos. Nós temos. Lorelai! Aquelas... Gente, bate palma. Tô sem moral. Tô sem moral. Lorelai, você. Eu gosto muito da sua forma didática de falar, porque no caso eu não tenho essa paciência muito, assim. Eu não tenho, mas é tudo um personagem. O personagem isso tem é a muito paciência legal. que eu não tenho. A gente tá na Semana da Mulher e aí drag não é mulher. Drag não é mulher. Por quê? A drag entra justamente naquilo que todo mundo acha que é ser mulher, que é esse estereótipo todo. Delicada, sempre maquiada, bonita, uma roupa impecável, um corpo do jeito que tá tudo amarrado, né? Todo mundo olha, nossa, você é linda. Muita mulher ainda comenta, ai, você é mais bonita do que eu, você consegue ser mais mulher do que eu. Penso, gente, eu nunca vou saber o que é ser mulher. Mas sendo uma drag, eu sei exatamente que isso daqui não é ser mulher. Essa construção toda, essa coisa de maquiagem, de batom, que com certeza todo mundo aqui sofre com isso. Ai, você podia ter se maquiado mais. Nossa, eu quero tatuar essa frase na minha testa. Quando a gente grava sem maquiagem, o povo comenta. Juro, gente, canal das Bi. O pessoal assiste canal das Bi esperando ver a gente tá sempre, ó. Quando a gente tá afim de maquiagem, a gente maquia. Quando a gente não tá, a gente grava do jeito que a gente tá monto mesmo. vocês pra vocês estarem montados. Vamos Vai quero ver fazer alguém também? falar alguma coisa. Eu acho que é isso o poder que a mulher tem na maquiagem. Não é aquele poder, tipo, eu preciso estar bonita. Mas sim, é uma maneira da gente se empoderar. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Não, pra quem enxerga como uma ferramenta de empoderamento, eu mesmo gosto muito. Mas não tanto quanto você. Não, eu acho que não. A única coisa, eu acho lindo, também gosto de me maquiar. Eu não me maquio sempre, porque eu gosto quando eu me maquio, as pessoas falam uau! E aí se eu me maquio sempre, as Sim, pessoas você falam, usa Jéssica momentos chegou, normal, entendeu? estratégicos, é isso Entendeu? aí. Toda vez que eu vou transar, eu Adoro. Pode... Vamos falar sobre isso. Sempre tem que fazer uma piada sexual. Não, calma, pera. É o tio da Suquita. O ponto é, não pode ser obrigatório. Ah, você tá feia porque você tá sem Ou maquiagem. você Ou só você está é menos empoderada mulher. quando... Contrário um saco também. Tem a cara que olha as meninas e fala, você tá maquiada demais. Eu falo, é mesmo? Então, Nossa, é que isso, bom. entendeu? O ponto é você tem que escolher, né? E você sabe que mesmo no universo drag queen, ela fica muito calma, Ela Júlia. não me aguenta. Só o começo. Eu adoro o nervosismo, né? Uma vez a gente foi fazer palestra junto e eu me assustei com ela. Falei, gente, ela é nervosa mesmo. Sério? Que palestra? A gente foi lá no sex box. Ah, sei, Ela tava sei. lá, eu falei, gente, É por isso que a gente não grava sempre juntas, viu? Porque às vezes é isso que acontece. É muito amor. Mas voltando, então, a gente onde é a que parte a gente séria tá? aqui do rolê. Deixa essas duas. Um dos seus vídeos que eu mais gosto e que mais viralizaram, assim, foi você explicando a diferença entre mulher transexual, drag queen, travesti. E a gente tem uma correspondente em Hong Kong. Esse projeto está muito Milionária. sofisticado. O que vocês acham da gente perguntar pra Mandy, pra ela explicar enquanto... Ninguém melhor do que ela. Ninguém melhor. Nossa, tá me irritando. Ninguém melhor que a Mandy, né, pra falar sobre o que é ser uma mulher transexual no YouTube. Nossa. O que vocês acham? Maravilhoso. Pode bater Mandy, palma agora? o que é ser... Como pra você ser uma mulher transexual no YouTube, Conte Mandy? para a gente. Oi, gente maravilhosa, eu sou a Mandy. Então, como vocês devem imaginar, ser uma mulher trans no YouTube não é tão simples, como também não é simples ser uma mulher trans fora do YouTube. Porque a gente acaba sofrendo do preconceito de todos os lados. A gente sofre com o machismo. Se eu botar um decotezinho um pouco maior no vídeo, já vem um monte de mimimi. A gente sofre com a transfobia. Toda hora a gente recebe piadinha chamando a gente de traveco, de trap, de cilada e coisas muito piores. E a gente também sofre com pressão de religiosos. Eu posso postar um vídeo, sei lá, comendo pêssego, que vai ter alguém comentando que eu vou pro inferno, que eu sou uma abominação e que eu mereço morrer. E quando a
gente ganha um pouco mais de visibilidade, como é no meu caso, que agora eu já tô com mais de 100 mil inscritos, sempre tem alguém comentando por que tanta gente segue um traveco. É complicado, a gente tem que lidar com mensagens de ódio a todo momento. Mas é necessário porque nós temos que estar em todos os lugares, não só no YouTube, em todos os lugares da sociedade. A gente tem que mostrar nossa cara, colocar a cara no sol pra dizer que a gente tá aqui, que a gente existe, que a gente merece respeito igual a qualquer outra pessoa. Então trazer esse conteúdo pro YouTube, mesmo eu não falando sobre transexualidade, mas só da pessoa saber que é uma mulher transexual que está falando sobre determinada coisa, é importante, porque vai ajudando a acabar com esse preconceito, com esse tabu que gira em torno da gente. Então ser uma mulher trans no YouTube é um desafio, mas é algo muito gratificante, porque a gente sabe que tá ajudando a construir um mundo melhor. Nem que seja um titinho, a gente tá ajudando. Beijo, gente linda! Perdemos o sinal. Uma dúvida Já que eu volta. tenho, por favor. Você é uma drag quando você está montada e ponto? Ou quando você se desmonta, não é mais drag? Drag é no momento que você está montada. Isso é uma coisa interessante. A drag é um trabalho artístico, puramente. É um ator que interpreta um personagem. E esse personagem se chama drag, por exemplo, palhaços de circo. Não são palhaços quando eles estão fora de lá. Quando ele tá lá montado pro show, no palco, ele é um palhaço. E não tem nada a ver com uma coisa que eu traga pra minha vida, não ser no campo artístico. Não é uma coisa que eu olho e falo assim, ai, como eu quero ser mulher. Eu falo, não, eu tô aqui pintando uma diva na minha cara, entendeu? Tanto é que quando eu tô desmontada, eu sou uma pessoa completamente relaxada e desencanada de tudo. E as pessoas quando vão fazer entrevista comigo falam, ai, fale dos seus cuidados no dia a dia. Eu falo, minha filha, se você Eu levanto, soubesse... lavo o pinto. Se eu escovar o dente, tá bom. Isso, é. Quando eu escovo o dente já é muito, gente. Cabelo, Lavar o então... Mas um lencinho umedecido é uma aqui no tendência. sovaqueiro. Tá ótimo. Ai, depilar, a pior coisa. E todo mundo fala, ai, você queria ser mulher porque você é drag. Não tem nada a ver. É o que eu falo, isso daqui é só o estereótipo que as pessoas têm do que é ser mulher. Mas em mim não envolve nada do sentimento, dessa coisa que já começa a entrar na questão de gênero. Me sentir mulher. Teve uma mesa que eu fui que tinham várias mulheres que iam falar, e aí uma delas recebeu tipo qual é o nome disso? Prêmio. Não. Você é tão fofa. Não foi um prêmio. Foi uma. Não foi uma advertência. Qual é o nome disso? Comentário? Não, Beijo. Pergunta. Gente, eu vou te matar. Ameaça. Uma ameaça. Isso. Tipo, o oposto de um prêmio. Recebeu uma O oposto de um ameaça prêmio. falando, tipo, eu vou lá, eu vou te matar, eu vou matar todo mundo que estiver lá. E eu fiquei assim, meu Deus! Ameaças de morte. Foi a Lola não sei o quê. Novitch. Eu fiquei Cara, super preocupada que você ia também. Eu falei, ah! Eu fiquei tipo, ai meu Deus. fiquei, E aí ó. e aí eu Essa é liguei a pra minha ela e falei, como é que é isso de ser ameaçado de morte? E aí a gente... Ótimo. Não, e ela... Ótimo. Realmente, Tô adorando. energizante, né? Foi um Adrenalina, vai lá em cima. Vamos que vamos. Pra isso que eu tô aqui. E aí eu Realmente, falei, sopro cara, de vida. eu nunca recebi uma ameaça de morte no meu canal. E aí depois eu tava pensando, será que eu já recebi, mas eu não li? Não E aí tendo depois eu morrido, tá botei, tipo, umas palavras-chave assim no e-mail, sabe? Tipo, matar. Sei lá, algumas coisas Cuidado. bom. Cuidado, Pra sua filtrar. casa. Porque Tem eu o seu tava número. pensando isso, vai ver eu tô sendo aí ameaçada de morte horrores. Formiga. Gente me mandando meu endereço, Ai, tirando gente. foto da minha casa, e eu só não vi. E aí você tá naquela falsa ilusão de que você tá assim, tipo, não tô sofrendo com nada aqui. E na verdade você está sofrendo uma dessa e não leu, sabe? Mas isso muda muito, sabe? Esqueci de ler. Quando a gente se assume feminista, pelo menos Era foi isso. o ponto principal. Era isso que eu ia falar sobre você. Você não percebe, mas, por exemplo... Ah, não, eu acho que isso que você vai falar eu percebo. Vai, Então peraí, vai. eu não sei Fala se você, já. fala você. Não, que as Um, dois, pessoas três. falam, tipo, você tinha que ser mais feminista. E você tinha que ser mais agressivo, você tem um espaço imenso que você pode falar um monte de coisa e você não tá falando. E aí que você fala, cara, ela tá chegando umas pessoas que vocês não estão chegando desse jeitinho leve que vocês estão reclamando. E é por isso que ela tem, no caso, essa abertura mesmo, né? Não, sim, tem isso. Mas o que eu acho não dá medo de se proclamar feminista? Então, eu tinha uma coisa que era assim, eu não quero arranjar confusão. Então, E aí depois eu falei, quem são essas pessoas com quem eu não quero arranjar confusão? Talvez eu queira arranjar uma confusãozinha aqui, né? mas não Porque- dá, você não dá uma pensada antes? Não, hoje em dia não. Não, Não, mas eu, no- na época. época. Você fica tipo, o que é isso? Porque na verdade você fica, não sou feminista, e aí depois você vai ler sobre isso, e você fala, não, faz
Tá tudo bem, gente. Isso aí realmente tipo- é uma treta que não fui eu que inventei, né? Eu acho que isso pra mim, pra gente é muito... tudo que envolve a gente se entender enquanto feminista e se afirmar assim, gerou problema no YouTube. Porque é isso. É tanta desinformação, conseguiram criar tantas mentiras em cima do feminismo que você olha e se fala, opa, não, calma, isso é muito agressivo, isso é muito... Eu tive isso também, entende? Eu percebo que a gente fez o mesmo caminho, que era, eu não tinha contato nenhum com essa pauta, e aí essa pauta veio até mim, e aí eu falei, caraca, eu sou isso. Hoje em dia eu falo, eu sou feminista, entendeu? E eu tive muito pé atrás antes de falar. E tem uma galera, tipo, tem vários meninos que vêm e falam, Judith, eu gosto muito do seu canal, mas assim, eu não sou feminista nem nada, e eu gosto de você mesmo você sendo feminista. Nossa, mas, tipo, mesmo você sendo tá, gay, você- mesmo você sendo lésbica, eu te aceito, é sempre assim. Mas aí vem a galera da desconstrução e já começa. E aí cria uma discussão e às vezes a pessoa sai de lá falando... Ah, entendi. Então é isso. Me pergunta se eu tive dificuldade pra me afirmar feminista, amiga. Não, você já chegou afirmando. O seu primeiro vídeo no canal das Bi foi Eu por causa nasci, tá disso. ligado? Eu saí da barriga. A Débora, o médico puxou ela. Eu tô assim na no braço. Você acha que macho vai me bater? Que é isso? Foi tipo isso que aconteceu. Jesus, você vai quebrar minha cara inteira. Só pra... Acontece. Eu nasci assim.